Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Tudo é Política, o nosso primeiro episódio, onde vamos tratar de um tema extremamente importante e urgente, que é a violência contra as mulheres. Temos aqui como convidada hoje a professora Lidiane Bastos. Boa noite, Alberto, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje para a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Então, eu sou formada em pedagogia, sou formada em letras pela UFMT e hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema. Foi um tema que me levou para a UFMT. É uma curiosidade, Alberto, esse foi o despertar desse tema para mim, foi a redação do Enem, quando eu fiz o Enem para entrar na UFMT. Então, o tema da redação, meu primeiro contato com esse tema foi com uma redação, né, do Enem. Era a violência doméstica contra a mulher. Foi a redação que eu tirei uma nota muito boa, né, porque eu sabia falar sobre o tema. E já lá na universidade, na UFMT, a gente teve muitos módulos que trabalhavam esse tema, né? E aí, aquilo foi me despertando um interesse, então eu resolvi me aprofundar, né, nesse tema, montei um projeto para falar sobre esse tema, para poder informar, né? Porque, assim, nós temos uma cultura, né, grande com relação ao sobrepor do homem sobre a mulher. A gente vai falar basicamente aqui hoje sobre a violência contra a mulher, porque a gente tem um âmbito, né, grande, né, muito de violências. Dá para a gente falar tudo só. Vai falar sobre a violência contra a mulher. E a gente vai definir o que é, mostrar na lei, né, como que a gente lida com a ação. E a gente vai falar também sobre tipos de violência contra a mulher. E, basicamente, a violência contra a mulher é regida só pela agressão? Não é. A gente tem muitos outros tipos de violência, né, contra a mulher. E aí a gente vai falar um pouco sobre cada um, para informar, para mostrar, né, que a gente pode sair disso. Que a mulher, ela não merece. A mulher merece ser tratada dessa maneira. Então, a gente vai dar início definindo o que é violência contra a mulher. Certo. Nesse bloco, então, a gente vai definir os tipos de violências contra a mulher. Para começar, é importante a gente definir o que se entende por violência contra a mulher. Então, Alberto, a violência contra a mulher ela é toda e qualquer conduta, ação ou omissão, né, de discriminação, de agressão, de coerção, ocasionada pelo simples fato de ela ser mulher, né, e que cause dano, morte, a gente vê que isso, né, acontece, constrangimento, limitação, sofrimento. Então, assim, essa violência ela acontece tanto em espaços públicos como em privados. Então, é toda conduta que vem basicamente do homem para com a mulher. Tá? E aí a gente entra na questão da violência de gênero. A maioria das pessoas é a violência de gênero. A mulher, ela sofre violência apenas por ser mulher. Isso é um fato, é um dado, tem pesquisas que comprovam, né? Porque a gente é muito a questão cultural de que o homem foi criado para se sobrepor, para ser, né, o provedor da casa, ele que se sobrepõe dentro do seu lar, né, em cima da mulher. A mulher foi criada para ser a mãe, a esposa, né, a dona de casa. Então, assim, a questão da violência de gênero começa, da violência contra a mulher, no caso, começa com a violência de gênero, né, dessa sobreposição cultural do homem, machismo, né, sobre a mulher. Então, essa definição de violência contra a mulher cabe toda e qualquer ação que prejudique a mulher.
Eu tenho aqui alguns dados, realmente, só pelo fato de ser mulher, ela já seria violentada. Ela Sim, já sofre violência sim. pelo simples fato de ela De ser ser mulher. mulher. Isso se deve à falta de educação e ao machismo. Então, a gente busca lá, né, atrás, nós, por exemplo, né? Isso vem assim, ó, é uma cultura. Naquela época lá dos nossos avós, a gente sabe que a educação era como que eu vou colocar? A educação ela não era assim como ela é hoje, uma educação de informação. Era educação cultural, aquilo que era passado de família, né? De mãe, de pai para filho. Né? Então, assim, vamos dizer que também é por falta de educação, por falta de informação, mas basicamente é cultural. Né? O machismo ele é cultural. Né? Então, assim, o homem ele foi criado para ser o provedor, tá? Da casa sobre a mulher. E a mulher ela foi criada para poder ser a mãe de casa, a esposa. Isso é cultural. Cultura também tem a ver com educação. Então, isso vem de dentro de casa, onde os filhos conviveram ali com o pai, tendo esse tipo de violência contra a mãe. Basicamente, a maioria dos homens que são violentos, eles cresceram com violência Dentro desse ambiente dentro do violento. ambiente doméstico. A maioria. Tem estudos que comprovam que a maioria das pessoas, os homens que cometem essa violência, é porque eles viram isso acontecer durante muito tempo no seu lar. Né? Cresceram com pais que eram muito machistas, pais que a mulher não. Por exemplo, a mulher, a filha, vamos colocar assim, quem escolhia o pretendente da filha era o pai, não era a filha. E contra a vontade da filha, não importava a vontade da filha, entendeu? O que mandava era a lei do pai. Se o pai falasse que aquele homem era bom para ela iria se casar com aquele homem. Independente do que ela vivesse nesse casamento, ela tinha que ficar casada com ele. Então, a violência na questão do homem, ela passa pai para filho. Hoje, as crianças têm muito. Consequentemente, ele vai se tornar um agressor. Infelizmente. E as novelas, elas retratam aquela filha, o pai escolhe o noivo, que é o que você falou aí, o pai apresenta para a filha o seu marido, e a filha não tinha o direito de dizer não. Então ela nunca, lá atrás, a mulher nunca escolheu seu marido. Não, elas não podiam, né? Porque, assim, quem julgava é a questão do cultural. Quem julga o que é bom para a família é o provedor da família. Né? Quem julga o que é bom para o filho, até na questão da profissão, de escolha da profissão. Né? Nessa época, era o provedor do lar. Ele é quem escolhia o que a filha iria viver, com quem ela iria viver. Então, assim, ela não tinha direito de escolha. Quando veio, vem vindo a evolução e que as mulheres começaram a conquistar seu espaço, isso incomoda, né? Isso incomoda muito. Porém, a questão da violência, a maioria das mulheres, aqui vem uma pergunta. Antes dessa pergunta, tem os dados que a cada 1 minuto, 2 mulheres são agredidas no Brasil. Isso são dados recentes. A cada 1 minuto, mulheres são agredidas. O Brasil hoje está num ranking muito preocupante desde 2020 com relação a esse tipo de violência. A pandemia trouxe para nós um modo de vida em que a gente teve que ficar enclausurado em casa. Com isso, a violência triplicou, subiu muito. Marido e mulher foram obrigados a conviver muito juntos. Né? Aí vem a pergunta. A mulher apanha? Né? Por que ela não sai? Ela não se separa do seu agressor? Você só ir embora. Isso que a sociedade pensa. Não é fácil.
A gente entra agora em alguns fatores que fazem com que a mulher fique nesse relacionamento vendo esse tipo. O fator ele faz ela acreditar que ela não vai ser nada na vida. Ele constrói isso. Isso é violência. A gente entra num tipo de violência psicológica. Entra na mente da mulher, ele faz com que a mulher acredite. A mulher não vai conseguir sobreviver. Isso é um tipo de violência doméstica, violência psicológica, né? Então, assim, faz tudo. Aí o que acontece? A mulher pensa nos filhos, né? Eu não tenho trabalho, eu não tenho como sobreviver. Como que eu sem ele? A mulher vai, né? Aí a gente entra em outra questão, em outro tipo de violência, que é a violência física. A violência física é aquela que... O que é a violência física? Como que a gente vai tratar? Só aquele que dá na cara, nada. Não. Aquele que agarra no braço da mulher. Mas só pegou no meu braço. É um tipo de violência. É violência física. Mas ele me jogou sobre a cama. É violência. Quando chega na violência física mais forte, a situação já está. Mas começa assim, com pequenas atitudes, pequenos atos. Segura o braço, com mais forte, joga sobre a cama, né? Puxa cabelo, cutuca, né? Quando está em companhia de outras pessoas, ele põe a mão na coxa dela, por exemplo, está sentado numa roda com os amigos, né? E aí ele vê alguma coisa que ele não gostou, aí baixo lá na mesa, começa com atitudes assim. A violência física, ela começa com atitudes assim. Primeiro começa com a violência emocional, onde ele causa na mulher a independência. Faz ela entender que sem ele ela não teria condições de seguir em frente. A partir daí passa para a física. Já começa a física. Porque assim, a violência psicológica, ela inutiliza a mulher. Entende? Ela anula a mulher. Porque ele fala assim, você não é ninguém, você não é nada. Você não é nada sem mim. Você não vai achar outra pessoa que seja por você o que eu sou. Você depende de mim. Você falha. E quem te sustenta sou eu. Então ele inutiliza a mulher. Aí tem a questão também, ele colocar a mulher. Tá? O que faz uma mulher aguentar tudo? Os filhos. O que faz a mulher viver tudo? Ser mãe faz a mulher viver tudo, aguentar tudo. Então ele começa os filhos. Como sustentar ele? Não tem onde para onde ir. A casa é minha. Quem sustenta a casa? Entendeu? Então eles começam a fazer a mulher ser inútil. Aí a mulher, ela era muito sentimento. E aí é onde o bicho pega, porque ela vai ficando. Ela vai ficando, e aí começa com as atitudes, as agressões, né? Não, jogar sobre a cama, né? Isso é só o começo, né? Infelizmente, só o começo. Porque assim, a tendência é só piorar. Porque quando chega na violência física, Alberta, aí a coisa fica pior. E aí a maioria das mulheres, por medo dela, não denuncia. E a assistência daquelas que denunciam tem falta. Então, você vai lá, você denuncia, né? E aí, basicamente, parece que a assistência que deveriam dar para ela, eles deixam acontecer coisas piores para depois ir lá e fazer alguma coisa. Ela não tem a proteção
necessária, né? Ela faz a denúncia, a polícia fala que vai dar aquela proteção, mas aí, infelizmente, nós não temos efetivo para isso. Porque assim, ela vai lá, resolvem, né? Aí tem a medida protetiva. A maioria deles não respeitam a medida protetiva. E há dados também daqueles que vão presos, né? Leva a situação para um grau maior, por exemplo, de espancar mesmo, e eles vão presos, quando eles saem, eles voltam atrás por vingança, entendeu? Acabam, por exemplo, matando. É o produto final dessa situação. Mata. Né? A gente vê isso acontecer muito. Então, assim, não tem. Todo mundo, Alberto, hoje tem alguém, uma mãe, uma tia, uma prima, uma amiga, uma colega de trabalho que já passou por isso. Entendeu? Hoje, a violência doméstica contra a mulher, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que a cada 5 minutos morre uma mulher. Isso é dados recentes. Entendeu? E é como eu disse anteriormente, depois do surto da Covid, isso aumentou muito mais de 2020 para cá. E foi só crescendo. Então, o nosso país hoje está num ranking muito grande de violência contra a mulher. Tem agora muito mais pela questão de gênero, só pelo fato dela ser mulher. Só pelo fato dela ser mulher, ela é agredida voluntariamente. A misóginia? Não. Isso. Não. Ela não. Como é que fala? Violência de gênero. A gente intitula como violência de gênero. A misoginia, ela engloba outras coisas. Engloba raça. Né? Então, nós não temos uma violência doméstica só contra mulheres negras, por exemplo. Né? Nós temos um leque grande de agressões contra todo e qualquer tipo. Mas nas mulheres negras, a violência ela é um pouco maior. A mulher, não digo maior, mas ela sofre um pouco mais. Mas no patamar da violência, está equilibrado com qualquer mulher. O problema da mulher negra é que ela sofre um pouco mais de discriminação. Por ser negra, mas não só pelo âmbito do homem, machismo do homem, até pela sociedade. Porque, por exemplo, uma mulher negra, ela vai lá, ela denuncia, ela sai dessa situação, mas e aí? A sociedade vai acolher ela? Para ela é mais difícil, né? Do que para a branca. Também estudos comprovam isso, que para a mulher negra, ela sofre muito mais. Com relação não só à violência, mas assim, com relação, vem junto à discriminação. Mas a questão da violência, ela é equiparada para todo e qualquer. Não só para um ou para outro. Mas a misoginia trata raças. Isso. A questão da violência, não. Violência não tem raça. Se o cara achou, né, por exemplo, que a mulher dele olhou para o lado, tá olhando para alguém, ele vai cobrir a pancada. Ele trata ela como prioridade, né? Ele tem a mulher... Não, ele trata ela como propriedade. Esse objeto. Propriedade dele. É dele, é meu. É meu e ninguém pode olhar. Ninguém pode olhar, ninguém pode ver. Ela não pode fazer absolutamente nada que contrarie ele. Então, assim, olha, ela vive com tanto medo, por exemplo. Eu sei que o meu marido chega em casa, ele quer jantar e por algum motivo a janta não está pronta. Aquilo ali já é motivo. Entendeu? Aquilo ali já é motivo que irrita ele, aquilo ali já é motivo para ele gritar, para ele humilhar. O que você fez nessa casa o dia inteiro? Entendeu? O que é? Você não faz nada. Como se ela cuidar do lar, para ele não é nada. Então, ele diminui a mulher. Como se cuidar do lar fosse fácil, cuidar dos filhos fosse fácil, fosse só a obrigação que ela tenha. Aquilo ali já basta para ele. Ele quer a camisa passada e naquele momento ela não foi fazer o que ele queria naquele momento. Então, as mínimas coisas já é motivo para a violência acontecer.
Ela tem que viver ali 100% para ele. Para ele. Ela tem que viver para ele. Para o que ele acredita ser correto para ele, entendeu? Para uma pessoa que vive assim, o que manda, o que rege é a lei dele. Aquilo que ele pensa, é aquilo que ele entende como é o correto. E ela a opinião dela não importa. Não, ela não tem opinião. Mulher que sofre violência doméstica, ela não tem opinião própria. Ela não pode. Ela não. Como que eu vou dizer? Ela não tem propriedade para nada. Outro tipo de violência é aquela que ele controla. Por exemplo, se ela vem de uma família rica, ela casou, né, com um cara e ela tem posses, e ali ele toma conta dela. Ele controla tudo que é. Isso também é um tipo de violência. A violência patrimonial da mulher. Ele controla tudo que é dela. E ela não tem controle de nada. Se ela quer um dinheiro, ela tem que pedir para ele, mesmo ela tendo dinheiro dela. Foi aquele caso daquela atriz que ela tinha lá um patrimônio, ela tinha um dinheiro. Da Larissa Manoela. Larissa Manoela. Sim. Aquilo lá, mas o caso só é diferente porque partiu dos pais. Né? Controle total sobre os bens dela. Eles tinham controle total sobre o dinheiro dela, sobre os bens dela. Então, tudo que, mesmo ela sendo maior de idade, podendo reger, né, suas finanças, era tudo controlado pelos pais. Isso acontece com o marido. O marido, ele controla tudo da mulher. E ele faz do dinheiro dela, dos patrimônios dela, o que ele bem entender. Eu sou casado com você, então tudo que é seu é eu que vou reger. É eu quem vou cuidar. Ah, mas eu preciso comprar isso. Ah, mas me dá um dinheiro para quê? Essa é uma pergunta fatídica. Para que você quer? Para comprar o quê? Entendeu? Então, assim, ele controla tudo. Isso é violência patrimonial. É uma violência, é um tipo de violência que quase ninguém conhece. É como eu falei anteriormente, a gente vê muito a questão da violência física. O foco é na violência física. Todo mundo acha que só existe esse tipo de violência, porque é o que a gente vê mais acontecer, né? Por isso as pessoas são mais acostumadas, habituadas a esse tipo de violência. A mídia em si traz isso, né? Traz. O que ela mais traz no dia a dia é a violência física. Mas é o que mais acontece, né? É o que mais a gente vê, homem agredindo mulher ao extremo, né? E o resto vai deixando todo de lado. Entendeu? Eles não noticiam, não mostram violência. Quando eles chegam a noticiar a violência física mesmo, o que aconteceu com os pais? Já vem a violência psicológica todinha, né? As pequenas atitudes violentas já vem acontecendo há um tempo. Isso não é do dia para a noite, certo? Isso acontece assim, gradativamente aos pouquinhos. Por isso que eu falo assim, por que a mulher não sai? Ela já foi condicionada aquilo ali. A física, ela já é produto final. O último estágio. Aí, Produto final. quando ele chega na violência física, ele já cometeu todas as outras, ele já deixou ela dependente dele, ele já criou na cabeça dela que ela é dependente dele, totalmente dependente, e aí ela não pode mais, ela não consegue mais sair. É assim, quase, é muito difícil uma mulher que consegue sair da situação ilesa. Entendeu? Porque, assim, quando ela começa a sofrer as violências psicológicas, o controle total da sua vida pelo homem, pelo companheiro, né? Elas vão ficando. Gente, e não é porque a mulher quer. Certo? A mulher, é como eu disse, ela tem muito assim, ela é muito sentimento. Ela é sentimento. E quer queira, quer não, ela gosta do seu companheiro. Né? E ela acredita que ele vai mudar. Que ele vai mudar. Por quê? Olha só. O que acontece? Ele empurra hoje. Depois, amanhã, ele vai lá, desculpa. Mas aconteceu, eu não vou fazer mais isso. Na semana que vem, vai lá, te dá um sacudido, sabe? Um safanão. Que você deixou de fazer a comida dele na hora que ele pediu.
Aí ele vai lá, usa as redes sociais para postar declaração de amor para você, né? E aí você, porque a gente vive de esperança, a mulher vive de esperança que o cara vai mudar. Mas a situação não muda, ela só piora, entendeu? E aí, com o controle total que ele tem, não é fácil sair. Não é simplesmente falar, o cara me bateu hoje, me agrediu, me humilhou hoje, eu tchau para ele. Não é assim. Teria que ter, a mulher não consegue colocar ali. Teria que A ter gente um limite tenta. para isso. A mulher tenta, Alberto. A mulher tenta. Não é por falta de tentativa. A gente tem, assim, a gente tem vontade de sair. A gente tem vontade que aquilo passe, que aquilo pare, entende? Mas eu vou falar uma coisa para você. Nos estudos que eu fiz para entender do assunto, tem um artigo que fala que violência é igual vício. Você acredita que tem mulher que é tão condicionada, que ela não consegue ficar sem. Ela costuma ser violentada. Ela acostuma. Acostuma. A gente se acostuma até com o que é ruim. Então tem um artigo que fala que a violência é como um vício. E para sair, não é fácil. Tem, assim, N fatores que faz com que a mulher fique em situação financeiro, emocional, social, né? Filhos. Então, isso fica aquele casal que é bem financeiramente, e aí a comunidade ali sabe o que ela sofre no dia a dia, mas ela não consegue sair porque ela teria ali um conforto, vamos colocar aqui entre aspas. Sim. Porque não é conforto, né? Sim. Apanhar do marido praticamente todo dia, não tem nada de conforto aí. A gente chama isso de status, né? Hoje a gente vive muito, as pessoas vivem muito status, principalmente nas redes sociais. Então, o que acontece? Eu caso com um médico, formado, dinheiro, né? Me dá tudo o que eu quero. Financeiramente, né? Eu tenho uma vida estabilizada, tudo. Eu apanho. Eu penso, se eu sair, eu não tenho mais aquela vida. Tudo que eu quero. Você sabia que a mulher, às vezes, ela apanha, aí que depois, para se redimir, o que ele faz? Ele dá o cartão de crédito e ela vai para o shopping. E ali no shopping, ela aplica tudo aquilo que ela sofre em compras. Tem mulher que se torna fissurada em compras. Fissurada em compras para tentar tirar aquilo dela. Tirar aquilo. Entendeu? Um fator que impede muito a mulher de sair de situações assim é porque ela não é assistida quando ela sai. Por exemplo, tem uma casa de apoio que vai acolher essa mulher que não tem um recurso financeiro de imediato, né? Ela tem proteção policial quando ela sai de uma situação em que o abusador dela, né? Ele não vai se conformar. Ele não se conforma, né? Porque o que aconteceu? Tiraram o brinquedinho dele, enclausuraram ele lá na cela, mas quando ele sai, a maioria vai atrás da mulher, que é vingança. Mata a mulher. Espanca. Eles não, a maioria deles, Alberto, não respeitam as medidas protetivas. Né? Quando a mulher vai lá, que ela decide denunciar, aí ela pede a medida protetiva. Aí o cara não pode se aproximar dela. Eles não respeitam, cara. Não respeitam a medida protetiva. Invadem a casa, vão na escola do filho, entendeu? Pega o filho sem autorização. Por quê? Porque a medida protetiva, ela não restringe só a mulher. Ela se estende aos filhos. Porque da mesma forma que ele pode agredir a mulher, ele agride a mulher, ele pode agredir as crianças. Ele pode usar os filhos para fazer com que a mulher volte para ele. Entendeu? É uma arma. Os filhos se tornam uma arma na mão dele. Eles usam os filhos para atingir a mulher. Para atingir a mulher. Nós vimos casos agora onde o pai matou os dois filhos, né? A gente vê muito na televisão. Ele, para vingar da mãe, da esposa, que não quer mais voltar, ele vai lá e tira a vida dos filhos para vingar da mulher. Sim, mas por quê? Ele foi aonde mais dói nela. A mãe. Ser mãe.
né? Ele tirou dela aquilo que ele julgou que foi tirado dele. Porque na cabeça do homem, que é um agressor, o que acontece? O bem mais precioso dele é a mulher. Estranho, né? Porque se Sim. fosse tão precioso assim, não tratava ela Mas é, tão mal. mas é o sentimento de posse, Alberto. Eu não quero perder. O ser humano, você já viu assim, o ser humano gosta de perder? Nada, né? Nada. Eu Não. perco aqui, por exemplo, 50 centavos, eu já fico doida. Né? Eu quero meu dinheiro. O ser humano, ele não foi feito para perder. E o homem, basicamente, mais ainda. Então, a mulher é aquele... É o troféu que ele não quer perder. Então, quando ele perde, o que ele quer? É vingar. Como que ele vai vingar? Muitos deles cometem essas atrocidades, entendeu? De atingir, eles caçam um meio de tudo, de atingir a mulher. Por quê? Porque ele foi atingido, né? Ele foi humilhado na concepção dele, ele foi humilhado quando ele foi preso. Quando a mulher denuncia e quando ele é preso, ele foi humilhado, ele foi rechaçado, ele vai ser mal visto na sociedade. Por quê? Porque tudo que ele faz lá no seio familiar. Né? A maioria dos abusos é lá no seio familiar, lá na casa. Né? Então, assim, há momentos em que ele estende para fora e que a sociedade vê. Mas a maioria das agressões acontece dentro do lar. Então, isso quer dizer o quê? Que a maioria da violência doméstica a população não fica sabendo. A Não, comunidade em si não fica sabendo. não, Essas não. que a gente fica sabendo é só uma pontinha do iceberg. Porque é o dia a dia deles lá. Ninguém sabe o que você vive com a sua esposa dentro do seu lar. Só vocês dois. Então, enquanto a violência física ela não é pública, né, que sai, por exemplo, que faz aquele barraco todo em que os vizinhos ouvem, que quebra a casa, né, e tudo, né? Aí a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Nós Mas tivemos, o começo de tudo você não vê. nós tivemos agora recentemente um caso que aí deu grande repercussão por ser uma pessoa onde o ex-deputado estadual, lá em Confresa, agrediu a esposa. Isso em via pública, dentro do seu veículo, dentro do veículo do casal, ao sair de uma festa, eles brigaram e esse ex-deputado agrediu a esposa. Então, os populares que estavam ali pela rua começou a filmar e ela desceu do carro toda ensanguentada e aí isso deu grande visibilidade. Agora, o que essa mulher já sofreu antes disso? Provavelmente ela vem passando por isso há muito tempo em casa, entendeu? Há muito tempo ela vem sofrendo a violência psicológica, e ela tem que ter, por ele ser um homem público, ela tem que ter uma conduta pública, ela tem que andar conforme ele manda, entendeu? Quando ela sai da linha, é onde acontece isso aí. E para ele chegar a agredir ela lá na rua, ele agrediu, então quer dizer que dentro de casa ele Lá no sabe. seio familiar, só eles dois sabem o que eles dois vivem. É assim que acontece. Quando começa muito silenciosamente. E a mulher, ela não, por medo, por vergonha, ela não fala. Mas ela consegue perceber que ela está entrando Cons ali num caminho sem volta. consegue. Ela consegue ali desde aquela primeira violência, inteirinha lá, não a física, Mas psicológica. a gente acredita que não vai acontecer de novo. Foi só aquela vez. Não, ele gosta de mim. Aí vem uma, duas, Ele três, gosta de quatro vezes. mim, ele me ama. Foi só porque ele estava muito nervoso, ele estava estressado, aconteceu algum problema no trabalho, Ou estava sobre efeito de bebida. outro fator que influencia muito. A maioria das vezes, olha para você ver, quanto que a situação é crítica, que ela se culpa. Eu causei. A maioria das mulheres acham que elas são a causadoras do estupim. A culpa então é dela. Ela acha que a culpa é Ele dela. trabalha tanto a mente dela que a mulher acaba achando que é. Acha que a culpa é dela, que ela provocou. Outro tipo de violência é a violência sexual. Aí você fala assim, mas entre casal, já tá uma coisa. Uma coisa bem
que acontece bastante, mas é velada. Lá na intimidade do casal, prevalece a vontade dele. Quando a mulher não está à vontade, né, para ter as relações, o que acontece? Ele acha que tem que ser a hora que ele quer. Tem que ser a hora que ele quer. Ser do jeito que quer. Ai dela, se E ela recusar. se ela- Aí, o que acontece? Ele vai lá, faz um estupro. mas ela não conta. Como que eu, vamos supor, eu sou uma autoridade, né, lá na delegacia, como que eu vou saber que a mulher foi estuprada e ela não me tem até tudo tem a hora que ele tem. Então as vontades dela não sobressaem, nada dela sobre. Isso é mais um tipo de violência. Ah, mas todo mundo fala assim, mas lá eles se entendem. Ah, ela não queria, mas é obrigação dela satisfazê-lo, a esposa. Aí vem ver isso também nas novelas, aquelas novelas de época, e é onde o marido fala, hoje eu vou usar a mulher, então a mulher tem que parar lá, cada hora o marido vai usar ela, então ela já fica Mas sabendo que literalmente, naquele dia literalmente ela vai ser usada. Literalmente ela vai ser usada. E você pode ver que nas retratações dela, a mulher fica imóvel. Imóvel, sem dizer nada, sem falar nada, sem se mexer. Por quê? Naquela época, o prazer não era permitido para a mulher. Não. Você pode pegar dados históricos que vai falar. Naquela época, a mulher não podia, o prazer não era permitido para ela. Mulher era feita para procriar, para ser mãe. Ela era a que carrega o filho. E ainda mais, tinha que carregar um filho varão, homem, para ter a descendência, né, da família. Então, ela era usada, imóvel, imutável, não podia sequer falar nada. Entendeu? E isso, aí a gente pensa mais isso lá naquele tempo, e hoje. A gente. Mas acontece. E a maioria dos relatos de mulheres que expõem, elas falam que muitas vezes teve que ter relações sexuais sem querer, né? Porque senão eram agredidas. Ou eram agredidas e depois o marido que ter relações sexuais. Acontece muito. Só que é assim, velado, né? É como eu disse anteriormente, sabe o que é que as pessoas na sua intimidade. Então, assim, para ouvir relatos de mulheres, depois teve que ter relação sexual. O que a gente vê muito é que as mulheres também elas são julgadas, né? E aí o medo dela ser julgada, ela não vai na polícia, ela não vai conversar com uma amiga, ela não vai conversar. Ela tem medo do julgamento. A sociedade julga. Eles julgam a mulher porque a mulher permanece na violência e julgam a mulher porque a mulher tem coragem de se expor. Coragem de fazer... Você vai ter coragem de deixar o seu marido se... Mas e os seus filhos vão ficar... Como que seus filhos com o pai na cadeia? Aí ninguém, a sociedade em si não pensa na mulher, né? Mas não. Aí ninguém faz a pergunta, mas como que essa mulher vai viver assim? Como que ela vai viver sendo agredida? E como que ela vai submeter os filhos a viver essa vida com ela? Porque os traumas e os transtornos não ocorrem só com a mulher que é agredida. Aquilo se estende para os filhos. É onde a gente estava falando no começo. Filho, por exemplo, cresce bem. Ele vai se tornar uma... Não é uma via de regra, claro, porque
Porém, a gente vive muito o exemplo que a gente mostra, as ações. Não é a educação que a gente dá para ele. A ação que a gente mostra para ele. Eu mostro que eu posso agredir, né? Se eu mostro para o filho que eu posso agredir a mãe dele, posso bater na mãe dele, eu posso empurrar a mãe dele qualquer hora que eu quiser, eu posso gritar com ela, vai entender, ele também vai poder. Aí ele começa a agredir irmãos. A irmã tem a criança. Eles começam a brigar entre si. Entendeu? E aí, o que acontece? Dali do seio familiar, a criança começa a brigar na escola. E aquilo está começando a se estender, aquilo está começando a se perpetuar. Entendeu? Então, assim, quando ele vê ali que o pai dele, aquela figura que, né, porque a criança tem o pai e a mãe, o pai principalmente, ele vê o meu herói, o herói está fazendo isso, posso fazer. Aqui, É correto, é comum, é normal. Meu pai faz. infelizmente, né? É isso. Jovens agredindo namoradas, jovens agredindo esposas. Quero essa. Começa cada dia mais cedo. E aí, no caso da mulher, a menina que cresceu vendo a mãe agredida pelo pai, ela vai aceitar ser agredida pelo Ela marido? vai. Ela viu, A ela mãe conviveu ser. com a mãe sendo. Então ela entende na cabeça dela que a Ela foi mulher criada é daquele aquilo. jeito. O papel da mulher é aquele mesmo, é servir o marido, ser agredida, estar ali em prol do marido, para tudo aquilo o que ele entende que é correto. É. Assim, as regras, né? Nós temos. Tem mulher que ela tem. Que cresce nesse convívio familiar, e ela vai para o mundo, ela vai mudar a concepção. E aquela menina, igual na atualidade que a gente. A informação, né? Muita informação. Você vê, você vive, você está ali. Você escolhe se você quer viver aquilo. Né? Mas a menina não tem, que não tem vontade de ser coisas, ela vai viver. É um fato, Alberto, se você aceitou a primeira. Não tem volta. Se assemelha. É uma droga, né? É uma Assemelha droga. ao vício. Uma vez, droga, uma. É basicamente a violência. Aceitou uma vez. Um fator que eu ia frisar também, que a violência ela basicamente acontece entre marido e mulher. Companheiro, namorada. Mas também ela acontece pai com a irmão. Não só parceiro. Homem, relação entre homem e casal. Ela acontece de pai para filho, de irmão para irmã. Mas o filho que viu ali o pai agredindo a mãe, ele começa a entender que a irmã teria que ser submissa a ele também? Que a mãe está sendo submissa ao pai? Ele já começa isso já com a irmã. Tem família. Já uma palestra na faculdade em que a delegada da mulher, da delegacia da mulher, ela foi dar uma palestra lá e ela foi relatar um caso em que a irmã arrumou um namorado, né? O namorado não o agradou. Não agradou o irmão. O irmão doeu a irmã de pancada. Porque ela arrumou um namorado que não agradou. Ele não gostou do namorado da irmã. do namorado. Da E aí irmã. ele se... irmã. Agrediu a irmã. Pancou ela, quebrou o braço dela. E ainda
proibiu ela de namorar, sendo ela maior de idade, dona do próprio nariz. Por trás ele teve. E aí, existe algum pai, o pai vai concordar? O pai, ao invés de chamar, ele ali meio que concorda. Porque se o pai é assim, o pai acha que é correto para ele, cuidado. Ah, ele tem esse entendimento. Ele Para o agride, pai é ele- cuidado. Pai, porque, por exemplo, o pai ele vê a situação dos pais como cuidado. Aí eu tô protegendo um cara que eu acho que não vai ser bom para ela. o que ele acha. É? O que ela acha não Não. tem nada a ver. A maioria deles, eles querem privar a mulher de viver as escolhas dela. Entendeu? As escolhas. Então, assim, o que acontece? Vai fazer aquilo que julga que é violência correta. E aí chega num patamar em que sai de. Aí, a nossa história para época, a mãe permaneceu. A filha tem ela Não necessariamente vai passar por isso no seu casamento. é muito difícil para a mulher que sai de uma violência acreditar numa nova relação. Isso que muitas mulheres elas ficam com medo de se relacionar, medo de que o homem vá fazer a. Aí a gente. Aí começa a ela não se abre mais para outra. Aí é onde para você que ela não tem lugar para ela quando ela sai de uma. Vamos trazer para cá para a cidade. O que é que fazem com as mulheres aqui que sofrem violência? Nossa cidade, por exemplo. Tem, não tem. Nenhuma mulher aqui é. Se ela quer sair de uma. Ela está sofrendo. Por isso, a maioria das vezes ela retorna. A maioria das vezes ela volta. Então, nós temos agora, aprovamos lá, a criação da Secretaria da Mulher. Uma lei lá, aliás, são 8 artigos lá. A Secretaria da Mulher vai abordar. Aí eu fiz um comentário. Se funcionar 30% se apresenta aí, vai ser um grande ganho. A gente espera aí que essa secretaria venha atender as mulheres, porque não são atendidas. Então, o que eles podem? Então, por trás da denúncia, ela assistente psicóloga, ela tinha que ter apoio financeiro dela, assistente. Quando ela sai, ela tá com medo, ela tá emocionada. Ela tem que ter um apoio, ela tem que ter uma rede de apoio para ampará-la depois da. Se a mulher vai lá dentro, nada, cara, nada. A mulher vai lá, dentro, pede a medida protetiva, ela vai presa. Ou a mulher vai lá,
muitos boletins. Nada acontece. Qual é o fim? Vai lá e assim. Ou faz outras coisas, se espanca, né? Toca o terror na mulher. E a mulher tem que ficar escondida, ela tem que parar a vida dela todinha. Se ela trabalha, ela tem que sair do emprego, ela tem que sair do local onde ela mora para se esconder do agressor. Aquela vida que a mulher. Talvez seja esse o maior medo da denúncia. O medo de perder a vida. O medo do agressor, após sair da cadeia, procurar ela, e isso acontece, a vida dessa mulher. Talvez seja. E a cada 7 feminicídios, cada 10 feminicídios, 7 acontecem dentro de casa. Essa minha ali até continua. Ações, já não tem mais. Acontece dentro. Acaba que no corte da mulher. Esse aí é o último estágio. É o último onde estágio. né? E aí pronto. E aí o que acontece? Ele não consegue entender que ele fez errado e quando ele vai preso, a ficha cai. É tarde demais. É um ciclo que ele relacionado vai acontecer. Não é o problema, embora a mulher se culpe, o problema está nele, né? Está nele, não está na mulher. Então todos, e aí a gente vê aqui vários homens, todos os relacionamentos que agrediu. É como eu disse. Toda mulher que ele relacionar vai fazer. Cedo ou tarde ele vai cometer algum tipo. Pode durar um tempo, por exemplo. Ela foi. Sabe que ele fez errado. Aí ele pagou a pena dele. Né? Ele sai da cadeia. Ele vai viver a vida normalmente, aí ele se relaciona de novo. Durante um tempo, aí depois, algo vai para o estupro. Vai voltar a Ele vai ser ter aquele respindente no eles chamam de homem velho. Volta a cometer as mesmas. Mesmo jeito. E aí acontece outra vez. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê que não vai parar tão fácil. Não vai parar tão fácil porque uma mulher não denuncia. Vamos colocar aí para você. 20 casos, mulheres denunciam. Qual é o problema, então, para não, vamos dizer, acabar, né? Que bom seria que mais mulheres precisavam denunciar. É o princípio. A partir da primeira violência, Alberto, é o princípio. Se bem que hoje a lei está bem assim. A Lei Maria da Penha sofreu algumas mudanças e agora, basicamente, a mulher não precisa estar denunciando. Eu vi. Sei que a mulher está sofrendo. Eu posso ir lá e denunciar. Não precisa ser necessariamente ela. Não precisa. Basicamente, lá ela denunciou. Ela podia. Eu atrás, amo ele, vou ficar com ele, vai mudar. Hoje, pode retirar aquele. Não houver. Pode ser retirada. Ainda pode. Mas e as outras ela não é questão de poder ser retirada. O processo vai seguir, mas isso vai contar a favor do agressor. Vai contar a mulher voltou atrás, eles conversaram, se
chegaram, né? Entenderam. Ele prometeu que não vai mais insultá-la, que não vai mais agredi-la verbalmente, que não vai mais, né? Esse tipo de coisa. E eles entram em um acordo e... Mas se houver agressão física, algum dano físico na mulher, não pode mais ser. Aí o processo vai seguir. Vai seguir. Não pode mais. Eu apresentei aqui no ano passado, como vereador, um projeto de lei. Ele proíbe a contratação de homens que tenham sido condenados pela Lei Maria da Penha. Ela proíbe esses homens de ocupar um cargo público. Maravilhoso. Então, ele não pode, ele pode até prestar um, não pode tomar posse, nem na prefeitura e nem na Câmara. Ele não toma posse de forma alguma. Foi condenado pela Lei Maria da Penha, está proibido de assumir no município. E foi aprovada, nós tivemos agora um concurso. Eu já estava de olho para saber ali, estava monitorando para saber quem ia passar nesse concurso, ia fazer cumprir a lei. Ele foi condenado, ele não iria. Isso é uma ação então, muito boa. É uma ação que a gente faz para tentar diminuir a violência. Porque assim, para poder mesmo, a mulher não tem que aceitar violência de forma nenhuma. Esse é o princípio básico para que, bom, pelo menos é o que os apontam, é o que eu penso. O primeiro ato, você mulher, que não é apropriado para você, né, dentro da sua convivência, parava por aí. Para por aí. Olha, vale de conselho. Primeiro alterar da voz. Entendeu? Primeiro alterar da voz. Para aí. Só bem aí. Porque, infelizmente, pode notar que é muito fácil, é negativo pegar na gente. A violência é negativa. O próprio nome já diz. Então, assim, se a mulher já põe um freio ali, mas ela goste da pessoa, ela tenha uma boa convivência, mas o primeiro alterar de já para bem aí. Mas ela consegue consciência, ela consegue ter essa percepção que ali está começando o processo de violência. Consegue, Alberto, sabe por quê? O que é bom, o que é ruim pra gente. Então, apesar da mulher se doar muito totalmente para a relação, ela consegue ver que aquilo faz bem para ela. Ela está sendo subjugada ali, ela está sendo maltratada, ela consegue. Hoje a gente consegue, por exemplo, mais informação, né? Mais abertura para falar sobre isso. Realmente a mulher não tinha voz de falar. Hoje a gente tem. E se a gente quiser, a gente pode frear isso. Ela tem essa concepção que é ruim para ela. Sabe? E a gente pode parar, a gente pode frear isso. Por mais que a gente tenha não aceitar que aquilo pode parar. Basta que a gente tenha força de vontade, entender uma coisa que é um princípio, é o amor. É que sofre violência. Ela própria, ela pode sair da... Eu digo sempre, eu faço palestra. Eu sempre o amor dela é ela mesma. Tem que ser ela mesma. A partir do momento, Alberto, ela tem um amor por ela própria, é o que é. E aí, ela não vai. É difícil. A maioria não consegue. O amor próprio
é bem-vindo. Mas quando a gente não aceita nada daquilo que... Na verdade, tanto o homem quanto a mulher, né? O amor Sim. próprio, né? A partir da hora que você tem essa percepção, você precisa primeiro gostar de você para depois do outro, você vai viver melhor, você vai conseguir Sim. uma vida melhor. Eu sempre falo assim nas palestras, falo assim, eu te amo para o outro. A sua relação de amor com o outro, a gente, tudo ao nosso redor flui. Né? A gente trata bem, percebe, assim, ela não aceita. Só que o difícil é ela ter essa concepção. Que precisa ela ter essa concepção de que ela não pode aceitar. Consegue não aceitar. Aí é onde sofreu uma violência, denuncia. A lei está aí. Não acontece nada enquanto a gente não abrir a boca. Todo mundo abrir a boca, acontece. Minha avó fala assim, água mole e pedra dura, bate até aqui. Então, assim, a gente pode calar. Foi pior, né? Já foi pior. Hoje Já, a gente muito vê homens sendo presos, seguidos, e eu creio que esse número ele vai aumentar. A tendência é que vai aumentar. Mesmo que muito lento, poderia ser um número maior, né? A gente teve mudanças. A minha avó, por exemplo, minha avó mesmo, ela foi uma que ficou violência. Ela viveu, suportou. Até os 50 anos de casado. 50 anos de casado. Então, assim, ela viveu aquela vida que era para cuidar da casa, ter o marido. As gerações à frente dela, as minhas filhas, algumas delas também viveram. As filhas dela começaram a não aceitar. Hoje, jovens, hoje, algumas de forma nenhuma. De jeito nenhum. Umas ainda, mas outras já começaram. Então, assim, houve mudanças. Houve. Mesmo que, mas houve mudanças. Agora em diante, essas mudanças serem de fato promovidas. E que as políticas públicas criem veículos que possam atender quem quer. A principal é o acolhimento. Né? Esse acolhimento. De primeiro momento, ela precisa passar essa confiança para a mulher que ela pode denunciar. Ela pode denunciar que ela vai ser acolhida, ela vai ser protegida. Ela precisa. Por exemplo, tem provisão, eu dependo do marido. Tenho filho. Como é que eu vou sair do meu? Como é que eu vou sair da relação do provedor da casa financeira? Na minha cabeça, eu ali porque eu como botar neto no prato do meu filho. Mais do que pelo companheiro, é a situação. A lavagem cerebral que a gente sofre. E aquilo ali, infelizmente. A mãe, ela fica com medo que os filhos, a partir daquela decisão dela, passar dificuldade, porque a gente passar não quer fome. deixar os filhos. E aí ela prefere se submeter sofrer. a tudo, mas para que os filhos não sejam. Ela não sofrendo ali, o filho. Dois sofrem. Porque ela está colocando, ela está submetendo
e pode estar condenando eles a fazer o mesmo quando forem adultos. A mesma coisa. E a violência doméstica, ela corre com frequência. Pode ficar assim, passo à frente. E hoje a gente pode, qualquer pessoa mais agredir. Qualquer pessoa pode ir lá e você sabe propriedade. Aí qualquer pessoa que até um leigo pode pesquisar lá, tem inúmeras ferramentas. Mas você esperar, você sabe que a mulher sofre. E aí o que as autoridades competentes elas vão lá e averiguar. Independente da mulher dizer não. Mas um grande problema também é que o marido, esse agressor, ele não fica preso. Ele vai lá, ele agrediu a mulher aqui. A gente vê todo dia. Aí ele é conduzido para a Barra do Garças. Quando muito, ele fica lá 2 dias. Aí ele paga, aí ele volta, e aí ele vai procurar a mulher, aí ele volta com raiva e vai agredir a mulher de novo. Vai. Há casos hoje. Se eu não me engano, a Lei Maria da Penha. Certeza. Mas eu acho que ela. Então, se ele for pego enquadrado na Maria da Penha, ele não tem fiança. Vai ser preso. Nada, vai ser preso. Aí ele vai ser. E aí depende também do grau que é. Então, por isso que às vezes ele volta, ele não permanece preso. E ele, por exemplo, casa, ela, se ele ela verbalmente, se ele ameaçou ela, talvez nesse caso ele, né, ainda seja preso para conter. A maioria das vezes está alcoolizado, né? Fator muito importante nas agressões, fator muito observado é o uso excessivo do álcool, na maioria. E aí o que acontece? A polícia escolhe, guarda ele lá, né, para passar a cachaça. E aí pode ser, mas se ele agrediu ela física, deixou marcas, houve hematoma, houve problema aí dessa natureza, ele não volta, vai ficar. É coisa. Tudo passa ali pela proteção mesmo da mulher, né? A mulher ela precisa se sentir acolhida. Aí tem a questão financeira, que era de se pensar então em um auxílio já existe para essas mulheres. Eu acho que mais nos mas assim, trazendo para a nossa realidade, para a realidade das comunidades, recolhimento nenhum. Lá em Goiás, no estado de Goiás, tem um projeto do governo do estado, mas que eles chamam Mulheres de Goiás. Tem lá um auxílio para essas mulheres. Tem lugares já, cidades em que tem casas de apoio para acolher essas mulheres. Elas não têm. Mas isso só em grandes centros, né? Uhum. Cidade pequena. Pelo que eu sei, sim. Cidade pequena. Sei que, por exemplo, Barra tem alguns projetos da ação social, né, que dá curso para essas mulheres de habilidade social, para poder qualificação, para poder ela trabalhar, né, para ingressar no mercado de trabalho e não depender mais do marido. Para prover seu. Tem esse projeto, mas assim, algo efetivo, de fato, uma casa para acolher essa mulher de primeiro, um auxílio, emprego para ofertar. Eu vi
matéria falando sobre um projeto. Tem uma agência que ela é basicamente para ainda eles ingressam ela no trabalho. Então tem uma agência que pega só mulheres assim. Mas vamos pra cá, pra... Falo basicamente da nossa. Alguém passa por desde o momento em que a gente está aqui sobre isso, alguém, uma mulher passando por isso. Muitos não sabem, mas aqui em Araguaiana o caso de violência contra a mulher é muito grande. Pelo número de habitantes que nós temos, muito alto o índice de violência. Aí a sociedade julga, não sabe que gosta de apanhar. É o que a gente ouve. É o que a gente ouve. E parece que na cidade pequena o julgamento é maior, né? Acha que conhece. Eu sei o que você. Informações que eu tenho sobre você é o que você me fala, é o que eu vou lá fora. Você vive com a sua casa, só você. Então eu a maioria das aquilo que ela vê. Pelo que ela acha. Machismo. Acho que a gente vê muito ela fala assim, por que que a mulher largou do fulano? Ele é tão bom, ele é tão bonzinho, tão educado. Bom aqui. Tá? Por que ela largou dele? Aí já vem o julgamento. Como se quem não prestasse era ela. Mas na verdade só ela sabe que ela largou dele. Só a pessoa. Só você, Alberto, sabe o que você vive com o Alberto vereador, não é? Sim. Eu posso chegar e criticar você? Eu não posso, porque eu não sei o que você vive. Mas, infelizmente, ao hábito. Porque muitos, eles julgam pelo achismo, né? Eles julgam, ele fala, por exemplo, ser vereador é fácil demais. Dia 20 você vai lá e recebe o seu salário. Mas você já passou um dia, semana, um mês como vereador? Então você não consegue. E aí muitos falam assim, não é tão ruim não, senão eles não voltavam. Eles não iriam para uma reeleição. Então, não é que é ruim, mas não é só bônus. Bônus. Fala uma coisa. Fala em viu. Causa danos a ela. E aí, fato aconteceu. Passou isso. E aí, tratamento. Outra coisa, pode observar que a maioria da mulher sofre. A maioria julga ela. O maior julgamento vem das próprias mulheres. Quando uma mulher sofre abuso sexual, Roberto, você sabia que quem mais julga é a mulher? São mulheres. E eu falo porque eu passei por isso aqui. O maior julgamento vem das próprias mulheres. A mulher, eu costumo dizer sempre que em certos quesitos os homens são mais unidos que as mulheres. Então, assim, quando a mulher sofre qualquer tipo de violência, você pode observar. Os primeiros julgamentos vêm da mulher. Mas ela deve ter feito alguma coisa.
Ah, mas foi culpa dela. Foi ela que se insinuou. Aí entra aquela questão da roupa. Por exemplo, a mulher ela usou uma roupa um pouco mais curta. E aí o homem acha que ele tem o direito, porque ela está com a roupa curta. E aí a outra mulher vai julgar ela, que a culpa é dela. Porque ela estava usando. Eu já vi mãe que se casou com outro homem, que não é o pai da menina, né? E aí o cara abusou da menina. Eu já vi mãe falar, a culpa era dela, ela que se insinuava para ele. Ela que vivia de roupa curta para ele ver. Ele é homem. É homem. Olha a ideia. Aí transfere a culpa para a filha. Então, assim, a maioria das vezes que as mulheres denunciam, que as mulheres querem sair, e a maioria das vezes em que ela não consegue sair, a mulher é a primeira a criticar. Apanha porque quer. Vive aquela vida lá, se fosse eu. Eu já ouvi isso de boca de mulher. Passa resolver o problema dos outros. Você está no lugar dele, né? Difícil é andar com o meu calçado. O problema mais fácil de ser resolvido é o do outro. É fácil. Eu chego lá, falo, não é só fazer assim, mas e o meu? Essa facilidade? Pois é. Infelizmente, é assim que a banda toca, na questão da violência contra a mulher. O julgamento da sociedade não perdoa, infelizmente, não perdoa. A assistência é muito mal feita, né? Nós não temos assistência com relação a essas mulheres que denunciam. Falta política. Falta política pública e esse é um fator que faz com que a mulher permaneça. São fatores sociais, emocionais, financeiros e culturais também, que fazem com que a mulher permaneça na violência doméstica. E, infelizmente, a tendência não digo piorar, mas assim, causar mais conflitos ainda. Porque hoje a gente tem mulheres que enfrentam. E um dos fatores negativos é esse. A mulher que enfrenta, ela quer, de pé de igualdade com o cara, enfiar ele na violência também. Entendeu? Aí ele agride, ela revida. Quando ao passo que ela foi agredida, ela tinha que sair dali e já procurar logo o órgão competente para tirar ele da vida dela. Mas coisa que foi a mulher revidar com violência. Tentar revidar com violência. O fator também. Quando ela revida, o cara, aí que ele bate nela. Aí que ele espanca ela mesmo. Porque a força, né? Ela sempre vai estar em desvantagem. Desvantagem, realmente. Aí ela se falar. Aí é onde saem esses barracos grandes que a gente vê na rua. E aí é onde, por exemplo, a gente conhece, sabe, que torna público que a mulher está vivendo uma violência doméstica. Em alguns casos, em vários casos, a mulher mata o marido. Namorada. Eu vi agora, acho que foi o namorado. Matou a namorada, ela se negou a dar senha. Eu vi essa notícia. As redes sociais hoje, Alberto, contribui muito para essa violência. Sabe? A rede social? Celular. Por exemplo, para um cara que é agressivo, quer ter controle total sobre a vida da mulher, ele quer ter controle total sobre as redes sociais dela. Se ela negar, já é um motivo porque você está me traindo, porque você não quer me mostrar, porque tem que trair. Você está falando com outra pessoa. Isso aqui, Alberto, é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta muito perigosa para esse tipo de caso. Entendeu? E a maioria das vezes, a questão de ser boa, que mulher pede ajuda por isso aqui. Nas redes sociais. Ela pede ajuda. Porém, às vezes não dá tempo
tempo delas. Com as redes sociais, a violência aumentou? Tem algum dado sobre isso? Eu não vi especificamente dados sobre isso, até porque eu não me pendi para esse lado da pesquisa, né? Mas, assim, eu acredito que sim, porque para um cara que é possessivo, ele vai ter controle de tudo, quer ter controle. Ele vai ficar ali fazendo buscas nas redes Vai, com sociais. certeza. Ele vai controlar tudo, monitorar tudo. Quem curtiu uma foto. Ele vai culpar ela, por exemplo, de alguém que curtiu uma foto dela, por exemplo. Ele vai culpar ela. Vai culpar ela de, né? Mas por quê? Por que esse cara tá curtindo sua foto? Mesmo que as redes sociais ela não tenha controle de quem vai fazer qualquer coisa. Porque as redes sociais ela é pública. Outro fato é o caso da uma pessoa manda um convite para seguir no Facebook, ou se a pessoa começa. Não é porque a mulher começou a seguir o homem no Facebook que ela quer se relacionar com ela. Com certeza. Com certeza, mas para ele entende que é. Normalmente, os agressores, eles são muito, extremamente ciumentos. Né? Tudo para ele é um motivo de que o cara tá olhando para ela, a roupa que ela veste tá chamativa demais, entendeu? Tá curta demais, tá decotada demais. Tudo é motivo. O batom vermelho, a unha vermelha. Tem homens que falam, por exemplo, que eu acho que eu não posso usar esse termo, mas se a mulher passa um batom vermelho e um esmalte vermelho, ela é como é que uma garota da vida, né? Já vou entender. Você tá parecendo uma, entendeu? E ela põe um vestido decotado, ela tá chamativa, ela tá se oferecendo. Para quem você tá? Para quem você quer se aparecer? Então, assim, tudo é motivo. Um agressor, tudo é motivo. E ele é extremamente possessivo, ciumento. O que a gente vê nos noticiários, né, na internet, é que algum fator, por exemplo, de ciúme, explodiu o estupim. E aí ele usa aquilo ali, mas ela provocou. Aí ele transfere a culpa para ela. Mas ela me provocou. Ela fez isso de propósito. Ela usou isso e eu falei para ela não fazer. Entendeu? E aí o que acontece? Ele usa isso como desculpa para agressão. Aí dela se ele tem sempre um motivo, Roberto. O agressor tem sempre uma desculpa para colocar em cima da agressão. Vai ter ali um argumento para transferir a culpa para ela. E aí ele vai transferir a culpa para ela, depois ele vai lá e diz eu te amo para ela, eu não vou fazer mais isso. Eu estava nervoso, você me deixou nervoso, entendeu? E aí no fim, ela acredita. Muito. Eu tenho dados aqui da G1 que o número de feminicídios no Mato Grosso diminuiu em 2022 2%. No Mato Grosso. Enquanto no Brasil teve um aumento de 6%. Como eu disse, em 2020 para cá, no Brasil, subiu nesse patamar com a Covid. E a convivência ela foi maior. Por quê? Normalmente, antes da Covid, o cara saía para trabalhar, a mulher também, né? Ou o cara saía para trabalhar o dia inteiro, a mulher ficava em casa. Então, essas questões, elas não aconteciam assim, né? Não aumentava tanto. Mas com a Covid, que a gente teve que ficar enclausurado dentro de casa, isso, as relações, elas começaram a entrar em atrito. Aumentou o tempo de convivência. Aumentou. E aí, surgiu assim. Aí o cara que já era violento, mais violento, né? Porque era 24 horas de convivência. E a mulher, ela tinha uma folga ainda quando ele saía para trabalhar. Entende? Onde ela poderia respirar. Respirar um pouco e não sofrer tanto, né? Mas com a Covid veio e aí a coisa se acentuou muito mais. Então, nós tivemos um aumento de violência. Aqui eu tenho um dado também que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Felizmente. É um outro fator que pega muito. Nossa,
é difícil para nós mulheres, Alberto, nos comportar. Porque tudo é motivo. Culpa, nossa roupa, nosso modo de ser, como a gente se comporta no meio social, tudo é motivo para incitar um cara e levar ele a cometer esse crime. E sempre, 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 sempre cai em cima da mulher. Infelizmente. Há os defensores, né, claro, como eu sempre falo, há regras, mas a maioria das pessoas falam ainda culpam as mulheres. Pela roupa que ela usa, pelo modo como ela fala, pelo comportamento dela, pelo lugar de destaque. Por exemplo, eu sou competente, nada. Pelo cargo que você ocupa. Pelo cargo que eu nada pelo cargo que eu, porque eu sou bem sucedida. Sou assediada pela roupa que eu vi. Mulher mulher que se veste muito, muito chamativa, né? É motivo. O cara vai usar isso para poder, como desculpa. Homem, eu não aguento. Eu não aguento ver uma mulher de vestido colado, de saia curta, de short curto. Entendeu? Então, assim, ser mulher, Alberto, é difícil. Em todos os âmbitos. Eu falo para você com propriedade. Eu sou mulher. Ser mulher na nossa sociedade não é fácil. A gente sofre por tudo. A gente sofre por ser mulher, por ser mãe, por ser esposa, por ser, por conquistar um lugar de destaque na sociedade. A gente é subjugada por tudo. Não estou aqui colocando, não estou me vitimizando, não estou colocando as mulheres como vítimas incondicional, mas a gente luta para sobreviver só pelo fato de ser mulher, né? Quando a gente fala em violência doméstica, isso se acentua muito mais, porque a gente, mulher, ela tem aquele estigma de sexo frágil. E aí quando a gente sai para a sociedade e que a gente faz a diferença na sociedade, a gente é julgada. Quando a mulher ela é dona de si, entendeu? Quando ela, vamos supor, ela tem um cargo que ela ganhe mais que o homem, ela é julgada, né? Como se aquilo não fosse possível para ela. Então, assim, a gente, infelizmente, tem uma sociedade machista, tem mulheres machistas. Tem mulher machista? Tem mulher machista. Quando eu ouvi isso, eu também fiz a mesma cara que você. Mulher machista. Tem mulher machista. Tem mulher que acha que mulher que ficar em casa é do lar, é a mãe, é o marido, tudo bonitinho. Mulher machista. E mulher não foi feita para ir para a sociedade exercer o mesmo cargo que você. Não tem. Mulher machista. E, infelizmente, é assim que a gente vive. Mulher vive numa sociedade machista, né? E ser mulher não é fácil. A gente mata um leão todo dia. E aí a parte da educação é muito importante para que a gente tenha adultos melhores, né? Isso. Para que as nossas crianças isso, com certeza. tenham uma outra cabeça quando chegar lá na fase adulta, não seja machista, não trate a mulher da mesma maneira que o pai, que o tio tratou. Ele possa ter essa consciência que a mulher precisa, ela tem que ser bem tratada. Ela não pode ser maltratada pelo fato dela ser mulher. É um absurdo. A educação, tem que ser uma via de mão dupla. Assim como a gente tem que educar o menino para respeitar a mulher, a gente educa a menina para ela não aceitar ser desrespeitada, né? A gente já educa, falo porque eu trabalho em escola, a gente já fala, olha, meninas, nem que seja na brincadeira, você não pode aceitar o menino tocar em você onde você não quer ser tocado.
né? Os meninos, cuidado com o que vocês fazem, cuidado com as brincadeiras que vocês fazem. A menina não pode ser tocada se ela não quiser. Então a gente já trabalha essa situação. Mas só que a escola, né, ela não faz nada sozinha. Ela precisa da família junto. E aí? E se lá na família dele, ele vê o pai espancado? Né? Como que a gente vai trabalhar com isso? Então é aí onde entra todos os meios que a gente social, cultural, familiar, educação, para poder tentar trabalhar isso, né? Trabalhar, eu acho que sim, eu penso assim, Alberto, que a gente tinha no foco da coisa, o social tinha que trabalhar aquela família, assistir aquela mulher, né? Trazer mais mostrar para ela que ela pode tirar ela e o filho dela daquela situação, né? Ela pode ensinar o filho, a filha, que eles não precisam ter aquilo, que ele não precisa ser como o pai, que a filha não precisa, né, sofrer agressão. Ela não precisa passar por tudo que a mãe passou. Sim. Então a gente precisa de mais política, mais de assistência, para que a mulher entenda que ela pode, que ela deve sair daquilo ali, que ela pode, que ela deve denunciar. Esse é o princípio. Calar não é a melhor maneira. Não é o caminho. Não. Né? Nunca. É isso que as mulheres têm que entender, Alberto. Elas têm que abrir a boca. Falar. Fala, grita aos quatro ventos. Não aceite nenhum tipo de violência. Por mais que você ache que ame aquela pessoa. A maioria das mulheres pensa que ama o parceiro, né, nessa condição. Mas ela é emocionalmente. Ela não entende. Ela precisa de assistência. Ela não necessariamente depende. Hoje a mulher, sempre nas minhas palestras, eu dizer, não depende mesmo. Você é capaz de fazer aquilo que você quer. Basta que você queira fazer. Então, assim, calar não é a melhor saída. Não aceitar de forma nenhuma ser agredido. De forma nenhuma. E entender ter o amor da vida dela. Ela mesma. Então, o primeiro e único caminho é ela entender que ela não depende dele. Não. É tirar isso da cabeça que ela depende dele. Esse estigma, né? E aí hoje a gente tem isso aí escancarado, Alberto. Mulher não depende de homem, não. Entendeu? E elas têm que entender isso. A gente é dona de si. Qualquer pessoa, Alberto, é capaz de qualquer coisa, basta que ele queira. Eu convivi, minha avó foi casada há 64 anos. Eu convivi ali o tempo todo, vendo ela, e ela falava que ela tinha. Então, o tempo todo, ela pegava café, ela pegava água, ela colocava comida, prato. Mas eu nunca tive relato dela que o avô tenha sido agressivo com ela. Pelo menos, ela não falava. Se isso acontecia, ela guardou. Mas eu convivi com ela ali, servindo ele. Ela entendia que ela tinha que fazer aquilo. Ela foi criada para aquilo ali, entendeu? Assim como a minha avó também foi criada para servir meu avô. Meu avô, ele era daqueles bruto mesmo, que estava, que... Entendeu? Minha avó falava um relato que meu avô, eles faziam, a fazenda deles fazia divisa com uma aldeia indígena. Meu avô queria trocar minha avó por índias. Entendeu? Então, assim, olha para você ver a situação de como essas mulheres antigamente, hoje não. Hoje, e elas não tinham nem ferramentas com que lutar naquela época. Elas não podiam nem abrir a boca. Elas tinham que aceitar, era aquilo era o destino delas, pelo menos era o que elas acreditavam. Hoje não, gente. Hoje nós temos ferramentas com que lutar. Hoje nós podemos e devemos lutar contra esse tipo de violência, contra qualquer tipo de violência. A gente tem ferramentas. A Lei Maria da Penha hoje ela é um pouco mais severa do que quando ela começou.
Porque leis, elas passam por... Ela vem sofrendo mudanças. Sim, leis passam formulações. Então, hoje ela está mais rígida com relação à violência que a mulher sofre. Então, só cabe a mulher ir, dar o primeiro passo. É difícil? Ninguém aqui está falando que é fácil. É preciso. É necessário. Realmente necessário. Se a gente não quer viver aquela vida, se a gente sabe que aquela vida é dolorosa, é sofrida, quem tem que dar o primeiro passo? E ela só vai ter ajuda se ela pedir ajuda. Se você não me pedir ajuda, como é que eu vou te ajudar? Porque ele não vai mudar. Ele não vai mudar. O agressor, ele não muda, né? Não. Ele nasce, cresce, morre. É as convicções dele. São as convicções dele, Alberto. É aquilo ali, pronto. Ele, em momento algum, ele entende que ele está errado, né? Ele entende que ele está errado. Mas é que nem eu falo para você, se ele pode até entender. Mas aquilo ali já é dele. Ele vive aquilo ali. Pode até entender. Mas parece que algo é mais forte nele que ele vai fazer de novo. A gente espera que isso venha sofrer mudanças e que cada dia mais mulheres possam ser mais respeitadas pelos seus maridos, pelos seus namorados, pelos seus parceiros. O poder público possa desenvolver políticas no sentido de proteger essas mulheres. Sim. E mais. A gente sabe que hoje não precisa mais ser só a vítima que pode denunciar. Se você sabe que tem alguém sofrendo violência, uma mulher que está sofrendo violência em casa, você pode denunciar em qualquer delegacia. Não precisa ser uma delegacia especializada, entendeu? Você pode ir na civil, na militar, eles vão averiguar e encaminhar para o órgão específico. Mas em qualquer delegacia você pode ir denunciar. Então, aquela máxima que em briga de marido e mulher não se põe a colher, isso não existe. Né? Não, a gente deve meter a colher. Tem que colocar, tem que proteger a mulher. Se você souber de alguma mulher que está passando por isso, denuncie, não tenha medo. Nós precisamos fazer isso. Dessa forma, a gente vai ajudar. Eu já fiz isso aqui uma vez. Tinha uma pessoa que agredia a mulher. Eu chamei a polícia, ele foi preso, não permaneceu preso, infelizmente. Hoje eles são separados, ela seguiu a vida dela, ele seguiu a vida dele, mas eu me senti na obrigação de chamar a polícia. E fez o correto. E fez o correto, porque eu também já fiz isso aqui. Eu fiz isso, tudo, eu fui atrás, eu denunciei também, né? E é isso. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Se for para salvar uma vida, a gente mete a colher sim. Não tem que ter essa, não. Você sabe que a mulher sofre violência, se você sabe que ela não consegue sair sozinha, então vá lá, ajude. Porque não dá, né, para você estar ali meio que convivendo com aquilo, ainda mais se for um vizinho. Você já pensou se toda semana você está ouvindo, você sabe que o marido está agredindo a mulher, você vai continuar fingindo que não está sabendo até quando? Aí você está deixando de exercer o seu papel de cidadão. Né? Você está sendo omisso. Omisso, para mim, está sendo um pouco mais, porque está compactuando com o erro. Você é tão criminoso quanto aquele que está batendo na mulher. Porque está aceitando do mesmo jeito. E aí até a gente fala assim, o homem que bate na mulher, eu até digo que quem bate na mulher não pode nem ser verdade essa. Eu acho que assim, a questão é a seguinte: violência de forma nenhuma. Violência não leva a nada. Não só contra a mulher, né? Mas contra violência. a violência em si, de forma nenhuma. Entendeu? E contra uma pessoa que não consegue se defender, é pior ainda. Contra um ser indefeso. Entendeu? Então, assim, violência de forma nenhuma. E se você sabe denunciar, ajude, procure ajuda. Mulher, se você sofre isso, pode ser a mínima coisa. Uma palavra ruim, né? Um empurrão que seja, um apertão, qualquer coisa. Não aceite. Não aceite violência de forma nenhuma. Você é mais. Você merece muito mais do que
ser agredido. E os pais de hoje já têm que ensinar para os seus filhos, Realmente. principalmente para as mulheres, que ela não pode ser dependente do homem. Ela tem que ter sua vida, ela tem que ter sua carreira. Ela não pode, ela tem que ser ensinada que ela não depende dele. Ela pode estar ali em um momento dependendo dele, mas ela consegue viver sem ele. Com toda certeza. Com toda certeza, mulher não depende de homem para sobreviver. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A mulher hoje, se ela quiser, ela consegue se sobressair até. Em alguns cargos, a mulher ela é muito mais competente do que o homem. Ela é mais organizada do que o homem. Ela é mais honesta. Isso não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É científico. Ela é mais competente. Ela é mais honesta. Tem uma empresa de caminhões, transporte, e hoje ela optou por mulheres. Essa empresa, ela quer chegar a 100%. Motorista mulher, porque ela é mais honesta, ela é mais dedicada. Você chega num caminhão, que é uma mulher que está dirigindo, o caminhão é impecável, o caminhão do homem é todo sujo, bagunçado. E a empresa, a meta é chegar a 100% motorista mulher. Bom, eu vou falar por mim. Eu acho assim, ela é um ser tão sublime, né? E Deus deu para ela o dom da vida. Então ela é muito importante. Toda mulher é importante. Então Deus não tinha dado a maior dádiva do mundo dado para a mulher. É a dádiva de gerar uma vida. Então a mulher ela é um ser sublime. Entendeu? E ela não merece violência. E o homem que não entender isso, o homem que não entender, ele não merece também. Com certeza. A mulher precisa entender isso. Então, o homem que te agrediu, ele não te merece. Pelo amor de Deus, né? Vamos criar coragem, vamos denunciar, vamos sair dessa vida. Não é justo que uma mulher passe a vida inteira sendo agredida pelo marido, pelo companheiro. Verdade. Só basta um pontapé para elas sair da situação. Basta que ela queira. E busque ajuda. Né? Abra a boca. O homem que faz esse tipo de coisa é um ser que tem que nem ter mulher. O homem tem que ter a consciência. Que tipo de exemplo ele está dando para o seu filho, para sua filha? Eu não sei o que acontece, o que passa na cabeça do homem. Ele agredia a sua mulher, agredia a mãe dos seus filhos, na frente dos filhos. Que exemplo que ele está dando para o filho? Que exemplo que ele está dando para a filha? Então ele não está fazendo só mal só para ela, ele está fazendo mal para os filhos, para a família dessa mulher. É porque são todos envolvidos, né? Todos. Todo mundo ali, todo mundo vive aquilo ali, todo mundo sofre aquilo ali. Então não é só a mulher. Né? Então, assim, eu acho que assim, a pessoa fica tão. O homem ele fica tão alucinado naquela situação ali que ele não consegue ver além daquela situação. Então, o que ele consegue ver é só a mulher, o que ela não faz, né, do jeito que ele quer. Eu não sei se posso chamar isso de doença. Eu acho bem que é um desvio de caráter mesmo. Entende? Na minha concepção, eu não consigo aceitar que isso seja uma doença. Mas então, assim, o homem, ele não se torna agressor. Ele já é. Isso está na essência dele. Porque se vem. Ele não se torna. Ó, nós somos criados e influenciados pelo meio. Se eu tenho pai agressor, né? Carrego a genética daquele agressor, né? E aí eu convivo aquele meio agressor. Nós nascemos seres de linguagem. O que eu quero dizer com isso? Eu nasci com uma linguagem. Qual foi a minha primeira linguagem? Choro. Né? O bebê chora quando nasce.
Aí depois ele vai aprendendo a fala com o meio que ele vai vivendo. Certo? Por isso que quem é surdo não fala. Não. Ele não ouviu ninguém falar, ele não fala. Então, assim, eu convivo com aquilo ali, aí eu carrego a genética daquele agressor. Eu vejo, eu vivo aquele meio agressor. Aquilo para mim é normal. Então, consequentemente, claro, mais uma vez reitero, porque depois vai ter gente comentando que a gente está generalizando. Não, nós não estamos generalizando, né? Estamos falando de situações que não é regra, né? a regra tem exceções, né? Tem gente que não faz e vive. Eu sofri agressões no passado por conta da minha mãe. Eu não fiz o que a minha mãe. Eu não faço com meus filhos o que. Mas eu tive aquele entendimento porque eu sofri. Então, se eu sofri, eu não vou fazer. Vai passar isso para o seu filho. Nunca. Agora, tem pessoas que elas perpetuam a violência. No caso do homem, é um fato que. E se ele viveu, se ele carrega a genética, ele vive aquele meio, ele vai perpetuar aquele meio. Ele vai cometer as mesmas coisas. Dado momento, ele vai fazer. Dado momento, ele vai fazer aquilo ali. Filho, por exemplo, um agressor. Né? Ele vê o pai agredindo. Na medida que ele cresce, ele vai agredir a mãe também. Vai gritar com a mãe. Entendeu? Ele vai desrespeitar a mãe. Por quê? Porque ele viu o pai fazer. Então, mais uma vez é aquilo. Ele acha que o pai está fazendo, deve ser certo. Eu vou fazer também. Por isso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e faz na frente de hoje. Né? Muito cuidado com o que eu falo, muito cuidado com o que eu faço, porque eu sou exemplo. É isso, eu ia dizer agora. O filho espelha os pais, né? Sim. Quem ele tem como espelho, como exemplo de vida? O pai. O pai honesto? Certamente o filho. Aí eu vou entrar aqui numa questão. Falei, mas eu vou falar. O filho, quando eu fui pedir o voto na eleição, filho eleitor de primeira votação, fez 16 anos. A primeira coisa que quando eu cheguei lá, o que ele me pediu? Quanto que você vai me dar para me votar no senhor? Ai, meu Deus. Aí eu pensei, por que será que ele fez aquilo? Porque ele cresceu dentro de um ambiente que os pais, em todas as eleições, vendem o voto. De onde que ele tirou aquilo? Foi dos pais. Isso. Algum indício dessa situação ele teve. É porque foi o primeiro voto, a primeira vez que ele foi votar, ele já queria algo em troca. Certo. Algum indício ele teve, alguma coisa ele ouviu, alguma coisa ele viu com relação a isso. Ele seguiu o exemplo de dentro de casa. É verdade. Não tem outro. Da onde que ele tirou isso? É verdade. De dentro de casa. Então é muito sério. Gente, para encerrar, eu quero aqui agradecer a presença da professora Lidiane por esse papo aí, um assunto importantíssimo. É triste a gente dizer que esses dados, né? A gente evidenciar aqui tantos dados aqui, como o Brasil registrou mais de 50 mil casos de mulheres que sofrem algum tipo de violência. Isso é muito triste. Triste, né? mesmo. A mulher, esse ser tão especial, tão doce, infelizmente, milhares de mulheres passam por esse tipo de coisa. Enquanto a gente está aqui batendo esse papo, falando sobre o tema, tem mulheres sendo agredidas. Sendo mortas, sendo agredidas infelizmente. Fisicamente, psicologicamente. E é muito, muito. Eu agradeço mais uma vez a presença. Você que acompanhou aí, segue a gente lá no canal, se inscreve para a gente fortalecer o canal. Nós começamos agora, esse é o nosso primeiro episódio e a gente já, de antemão, a gente já pede aí desculpa se às vezes o áudio não ficou tão bom. Então, assim, com a prática a gente vai melhorar. A gente queria aqui estar com 3 câmeras, ainda não conseguimos, estamos só com essa central. Mas a gente está iniciando aí, a gente com certeza vai esforçar para trazer o melhor para você. Bom, eu quem agradeço pelo convite. Muito obrigada por esse bate-papo, por essa
por poder oportunizar essa informação, porque era isso que eu sempre quis, né, trazer informação, fazer com que mais mulheres ouçam, né, e que elas podem sair disso. Mais uma vez me coloco à disposição para quando a gente conversar novamente. E para o pessoal que vai, né, assistir, que está acompanhando, vamos ajudar, fortalecer o canal, né, para ser disseminado, né, para mais pessoas verem e ouvirem. Tá? E muito obrigada e eu agradeço demais de coração. Com certeza a gente vai ter outros encontros, porque é um assunto aí que tem muito a ser discutido, a gente poderia ficar aqui por horas e horas. Com certeza. Que tem muito conteúdo para ser falado, para ser mostrado, e a gente precisa mudar essa realidade. Mais uma vez, agradeço, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.